O Evangelho de hoje nos desafia a transcender o legalismo e então abraçar a compaixão. Jesus defende seus discípulos mostrando que a misericórdia deve prevalecer sobre regras rígidas. E esse ensinamento nos abre os olhos para a verdadeira essência da lei, ou seja, a compaixão, a compreensão das necessidades humanas. Então as lições deste Evangelho nos ensinam a colocar o amor e a misericórdia em primeiro lugar. Em nossas vidas, frequentemente nos deparamos com situações onde a aplicação rígida das regras pode obscurecer o verdadeiro espírito de justiça. Só que Jesus nos chama a ver além das normas, reconhecendo a dignidade e também as necessidades de cada indivíduo. E ao aplicarmos essas lições, podemos transformar nossas comunidades, tornando-as mais justas, compassivas. Este Evangelho nos abre os olhos para sermos instrumentos de misericórdia, promovendo o amor e a compreensão em todas as nossas ações. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta sexta-feira, dia 19 de julho de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 12, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, e nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, no Evangelho de hoje nós encontramos Jesus em um confronto direto com os fariseus sobre a observância do sábado. Jesus e seus discípulos, eles estavam passando por uma plantação e devido à fome, os discípulos começaram a colher espigas para comer. E esta ação aparentemente simples se tornou então o centro de uma acusação por parte dos fariseus. Os discípulos, eles estavam realizando um trabalho no dia de sábado, o que era proibido pela lei mosaica. E a resposta de Jesus não só justifica a ação de seus discípulos, mas também desafia a compreensão legalista dos fariseus, apontando para uma compreensão mais profunda e compassiva da lei. Para, queridos, compreendermos plenamente este trecho, nós precisamos mergulhar na tradição judaica do sábado. Um dia de descanso sagrado que remonta à criação do mundo, quando Deus descansou no sétimo dia. O sábado era uma marca distintiva da identidade judaica, um sinal de aliança entre Deus e seu povo. As regras que governavam o sábado eram rigorosas, destinadas a garantir que o dia fosse dedicado exclusivamente ao descanso e à adoração.
No entanto, ao longo dos séculos, a observância do sábado tornou-se extremamente legalista, com uma série de proibições minuciosas que muitas vezes obscureciam o propósito original da lei. Veja os fariseus. Eles, defensores zelosos da lei, viram na ação dos discípulos uma violação clara, ignorando a necessidade humana básica de comer. Só que Jesus responde a esta acusação com duas referências bíblicas. Primeiro, ele lembra o que fez Davi quando estava faminto, comendo os pães da proposição que eram reservados exclusivamente para os sacerdotes. E segundo, ele menciona que os sacerdotes no templo violam o sábado ao realizar seus deveres, mas não são considerados culpados. Com essas referências, Jesus não apenas justifica a ação de seus discípulos, mas também se revela como alguém maior do que o templo, uma declaração ousada de sua identidade divina. Jesus também, queridos, cita o profeta Oséias: quero a misericórdia e não o sacrifício. Este versículo é muito importante para entender o ensinamento de Jesus. Ele aponta para uma hierarquia de valores na lei. A misericórdia e a compaixão são superiores aos rituais e sacrifícios. A observância do sábado ou qualquer outra lei deve ser, então, entendida à luz da necessidade humana da misericórdia divina. Jesus, ao declarar-se Senhor do sábado, reivindica a autoridade sobre a interpretação da lei, mostrando que o espírito da lei é a compaixão e não o legalismo. E claro, queridos, a mensagem de Jesus no Evangelho de hoje é profundamente relevante para as nossas vidas. Isso porque muitas vezes encontramos tantas situações onde a adesão rígida às regras, às normas, pode nos levar a ignorar a necessidade humana, a compaixão também. No ambiente de trabalho, por exemplo, podemos nos deparar com políticas inflexíveis que não levam em conta as circunstâncias individuais. Só que Jesus nos ensina a colocar a misericórdia acima do legalismo, a priorizar as necessidades humanas sobre as regras rígidas. Um exemplo também concreto pode ser visto no tratamento dos enfermos e necessitados. Em muitos sistemas de saúde, a burocracia, as regras rígidas, podem impedir o acesso rápido aos cuidados necessários. Então, a lição de Jesus nos chama a ver além das regras, a colocar a compaixão e a necessidade humana em primeiro lugar. Outro exemplo é a educação. Professores, administradores, muitas vezes, se veem presos a regulamentos que podem não atender às necessidades individuais dos alunos. A abordagem de Jesus nos lembra da importância, então, de adaptar nossas ações para o bem-estar daqueles que estamos servindo, colocando, então, a misericórdia e a compreensão acima da rigidez das regras. Nos dias de hoje, queridos, onde frequentemente nos deparamos com sistemas e também estruturas inflexíveis, a mensagem de Jesus é um chamado à reflexão, à ação também compassiva. Somos desafiados a examinar nossas próprias vidas e a forma como tratamos os outros. Será que estamos colocando a compaixão e a misericórdia em primeiro lugar? Será que estamos dispostos a ver além das regras para atender às necessidades humanas? Observem que a lição de Jesus nos lembra da importância de discernir o espírito da lei em nossas vidas. Não se trata de abolir as regras ou normas, mas de interpretá-las e aplicá-las de maneira que sirvam ao propósito mais elevado da justiça, da compaixão e da misericórdia. E em nossa sociedade, onde muitas vezes o legalismo pode obscurecer a verdadeira justiça, somos então chamados a ser instrumentos de misericórdia. Então, queridos, com todas as lições deste Evangelho de hoje, observem que ele nos desafia a considerar nossas prioridades, a forma também como interpretamos e aplicamos as leis, as normas em nossas vidas.
Jesus, ao declarar-se Senhor do sábado, nos chama a uma compreensão mais profunda da lei, onde a misericórdia, onde a compaixão são centrais, e possamos então aprender a colocar as necessidades humanas acima das regras rígidas, sempre guiados pelo espírito de misericórdia que Jesus exemplificou. E possamos então refletir esta lição em nossas vidas, em nossas decisões, em nossas ações, tornando-nos verdadeiros discípulos de Cristo que não se apegam ao legalismo, mas vivem a compaixão, a misericórdia em todas as circunstâncias. Assim, encontraremos respostas para as dificuldades que enfrentamos, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é verdadeiramente o Senhor do sábado e também de nossas vidas. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor Jesus, Tu és o Senhor de nossas vidas. Por isso, Senhor Jesus, nosso Mestre e Guia, Tu que és o Senhor do sábado, o Senhor do tempo, ajuda-nos a compreender a profundidade de Tua misericórdia. Hoje recordamos como defendestes os Teus discípulos, revelando-nos que a compaixão supera o legalismo. Então ensina-nos, Senhor, a ver além das regras, tudo para reconhecer e também atender às necessidades do próximo. Dá-nos, Senhor, um coração cheio de misericórdia, capaz de priorizar o amor, a compreensão também sobre as normas rígidas, e possamos seguir Teu exemplo, vendo cada ser humano como um reflexo de Tua presença divina. Ajuda-nos a discernir o espírito das leis, tudo para que sejamos instrumentos de justiça, de bondade, e que em nossas ações possamos sempre escolher a misericórdia e a compaixão. E quando nos encontrarmos em situações de julgamento, e lembremos das Tuas palavras, do Teu exemplo, Senhor, que sejamos guiados pelo Teu amor, transformando nossas comunidades com Tua luz. Senhor Jesus, Tu que és maior que o tempo, enche-nos com Tua sabedoria e graça, tudo para vivermos plenamente o verdadeiro sentido do amor e da misericórdia, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado. Você que me acompanha até este momento, é uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que, se for possível, deixe o gostei no vídeo, o like, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe a mensagem do Evangelho de hoje. Faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda, compartilhe. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir, e tenha um ótimo dia.